Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as criptos, mas linkando com a macroeconomia. Esse vídeo foi um pedido de um aluno do Clube dos Capitalistas que falou aí para mim aprofundar a minha visão sobre o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin. Mas para isso, pessoal, a gente tem que olhar vários indicadores cripto, olhar o price action e também olhar o meu top-down, que é a macroeconomia, certo? Então, a gente vai passar por vários ângulos, vários espectros de visão para que eu possa passar aí a minha conclusão, o que eu acredito para o criptomercado. Tudo bem? Então, bora cair para dentro aí, pessoal, sem mais delongas, já vai deixando o seu like, compartilha para geral, porque a gente começa aqui falando de macro, aonde ontem, quarta-feira, a gente teve a reunião dos líderes dos bancos centrais, e aí a gente consegue ter uma ideia de como vai ser aí a condução da política monetária. Os líderes dos principais bancos centrais do mundo reafirmaram ontem que vem a necessidade de mais aperto da política monetária para domar a inflação. Mas eles ainda acreditam que podem conseguir domar a inflação sem desencadear recessões. Será, seus capitalistas? Será que eles vão conseguir essa façanha de domar a inflação realizando mais apertos na política monetária sem gerar uma recessão? Alguns indicadores macro discordam disso, mas vamos seguindo aqui para a gente entender o que os caras estão pensando e a gente já tira as nossas conclusões. O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não descartou novos aumentos em reuniões consecutivas do Banco Central dos Estados Unidos, enquanto a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, confirmou as expectativas de que o banco aumentará as taxas em julho, dizendo que tal movimento é provável, certo? A política monetária tem sido restritiva, não tem sido restritiva o suficiente por tempo suficiente, disse Powell, em um encontro anual de banqueiros centrais organizados pelo Banco Central Europeu em Sintra. Ele falou também que não descartaria movimentos em reuniões consecutivas de forma alguma. Então imagina aí reuniões consecutivas de aumento de juros, pessoal. O que isso geraria no mercado? Será que ainda existe essa margem para mais aumentos de juros? O Powell não está descartando essa possibilidade. Tudo vai depender de como a economia vai reagir e você vai entender ainda nesse vídeo o que o Powell quer derrubar. Exatamente, isso vai te fazer entender esse jogo, né, pessoal? Até onde vai esse jogo. Powell disse que o mercado de trabalho, olha só, em particular, precisa abrandar ainda mais para aliviar a pressão sobre os preços. Então, os caras estão justamente fomentando uma desaceleração da economia através do aperto monetário, elevação de juros, para justamente gerar uma recessão para que a inflação arrefeça, enfraqueça. Então, não é, no mínimo, confuso eles falarem que eles vão combater a inflação sem gerar uma recessão, sendo que o próprio presidente do Banco Central americano está falando que é necessário arrefecer o mercado de trabalho? Pois é, pessoal, vocês capitalistas malvadões não serão pegos de surpresa. Vocês que já entenderam o jogo, a gente vai brindar em breve, seus capitalistas. Exatamente, um brinde para nós aí e vamos seguindo aqui. Então, pessoal, embora reconheça uma probabilidade significativa de que isso possa levar a uma recessão, ele disse que não é o cenário mais provável. Então, ele fala que é necessário enfraquecer o mercado de trabalho, porque é justamente o mercado de trabalho que está mantendo a inflação resiliente, que eles falavam, né, que a inflação era transitória, aliás. Então, será que dá para confiar que dessa vez eles vão combater a inflação sem levar a economia para uma recessão? São questões para você refletir, né? E aí ele fala que não é provável que essa recessão aconteça. Lagarde disse que é possível que a economia estagnada da zona do euro entre em recessão total este ano, mas enfatizou que essa não é a expectativa básica do Banco Central Europeu. Enquanto isso, Goldman Sachs demite 125 diretores administrativos, pessoal. Então é a galera do alto escalão sendo demitida para cortar custos lá no Goldman Sachs. Esse downsizing faz parte de um esforço mais amplo de redução de custos, com 3 rodadas de empregos ocorrendo em um ano, com 3 rodadas de corte de empregos ocorrendo em um ano, pessoal. Então,
será que quando a gente observa os bancões cortando custos porque os negócios estão enfraquecendo, né? Então aqui, ó, o Goldman está cortando cerca de 125 cargos de diretor administrativo globalmente em meio a uma queda nos negócios. Será que isso é um sinal de uma economia pujante? E será que com esses juros subindo, essa economia vai ficar mais pujante do que já está? Pois é, pessoal. Enquanto isso, a britadeira vai comendo solto aqui do lado e a gente fala sobre a MicroStrategy. A MicroStrategy, pessoal, é uma empresa que ela acredita muito, né, o Michael Saylor principalmente, acredita muito no criptomercado. E eu acho isso do caramba. Só que, não se esqueçam, a MicroStrategy é a maior compradora de topo do Bitcoin. Eles vão comprando a todo momento. O preço médio dos caras agora tá chegando aí próximo dos 30k. Porque eles estavam comprando Bitcoin a 60 mil dólares. Justamente por não dominar os ciclos. Então, essa que é a grande jogada. MicroStrategy faz pechincha e compra Bitcoin a 28.136 dólares. A empresa já acumula 4,6 bilhões de dólares em criptomoedas. Eles têm aqui 152.333 Bitcoins lá em reservas, né, pessoal? Quando o Bitcoin der uma paulada, com certeza a MicroStrategy aí vai ter uma boa valorização, né? Então, isso aí deixa o criptomercado muito animado. Quando vem essas notícias de MicroStrategy comprando o mercado, as sardinhas, né, ficam animadas, mas eu fico um tanto quanto pé atrás, justamente porque a MicroStrategy é compra-topo, né? O que eu olho mesmo são os dados, pessoal. O que eu olho mesmo é o contexto, né? A macroeconomia, porque a macroeconomia é o meu top-down, e depois, né, os demais indicadores para tomar decisões. E o que eu falei no vídeo de ontem, pessoal? Se você não assistiu, recomendo que você assista, inclusive. Eu falei que a liquidez está secando, né? A liquidez não está voltando, justamente porque, olhando o contexto macroeconômico, nós estamos em um momento de contração. E nesses momentos de contração, a liquidez tende a não ir para os mercados, o mercado tende a perder liquidez. Então a gente olha aqui, pessoal, um movimento de alta nos mercados, mas a liquidez não está acompanhando. E aí fica a questão, né? Poxa, se não tem dinheiro novo, se não tem liquidez entrando, será que essas altas nos mercados são sustentáveis? Pois é. Quando a gente olha o preço isoladamente, a coisa tá bonita. E aí que entra a jogada de eu olhar vários espectros para tomar a minha decisão. Tem pessoas que olham apenas o price action. E se eu olhasse apenas o price action, eu estaria otimista. O Bitcoin está fazendo topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Se a gente olhar isoladamente aqui, o price action. Olhando o preço, sim, o Bitcoin, o criptomercado está muito bonito, ok? Olhando os indicadores que eu já vou trazer para vocês do criptomercado também. Nós temos criptomoedas, por exemplo aqui a Cardano, que tá no fundo, pessoal, tá na mínima histórica, gente. Então para você que acha que você perdeu o bonde, que você perdeu a oportunidade de mudar de vida, as altcoins, pessoal, nem começaram a andar. Você encontra excelentes projetos nos preços mínimos, ok? Então não fique me enchendo o saco, porque nós temos muitas oportunidades ainda, se a gente fosse olhar apenas o criptomercado de maneira isolada. Então, se a gente fosse olhar o criptomercado de maneira isolada, cara, altcoins tá em ponto de compra, Cardano tá na região de depressão, tá? A Cardano sim tá formando aqui a região de depressão, certo? Que é uma região longa de acumulação que ninguém quer saber do ativo. Nós também temos aqui, por exemplo, a Link. A Link é um outro excelente projeto, pessoal, que tá derretendo, a Cardano tá derretendo mais de 90%. A Link tá derretendo aqui 88%. A Chainlink, pessoal, tá nas mínimas, gente. Eu já venho falando para vocês há muito tempo. Você que quer comprar cripto, tá aí, ó. Excelentes projetos nas mínimas, pessoal. Nas mínimas, né? Ah, Gabriel perdeu o bonde. Aonde que eu perdi o bonde? Se o negócio nem andou, pessoal. Inclusive aqui, a Chainlink perdeu o fundo aqui, ó. A Chainlink perdeu esse fundo aqui, ó. E agora veio retestar, né? Como suporte. Voltou para dentro aqui e veio retestar como suporte, né? Vamos ver que não pode perder essa região, beleza? Então, cara, as criptos estão literalmente nas mínimas, pessoal. Então nós temos oportunidade sim. O que me preocupa novamente é o mercado tradicional por conta dessa questão de liquidez, tá? De novo, quando a gente olha o criptomercado de maneira isolada, por exemplo, o MV
MVRV aqui, esse indicador que está na sua tela, você vê que o Bitcoin ele já chegou em região de compra. Nós estamos em uma região boa de acumulação. Então, esse indicador aponta que nós estamos em uma região boa de acumulação para mais à frente, quando chegar nessa região vermelha aqui, a gente vender, certo? Quando a gente olha aqui o Net Unrealized Profit, a gente também vê, né, o Bitcoin já formando aqui a capitulação, segundo esse indicador. Então nós estaríamos já aí em um momento de compra, certo? Olhando para as criptos. E de novo, se você olha o price action isolado das criptomoedas aqui, do Bitcoin, sim, nós estaríamos num momento de acumulação, nós estaríamos em um início de alta do mercado, na primeira onda de alta do mercado. Bitcoin poderia ir para 100, 150 mil dólares, se não fosse a macro. Beleza, pessoal? Então o que me deixa preocupado? É justamente a macro. Aqui no curto prazo, para a gente fechar essa questão aqui e poder avançar nos outros assuntos, eu vejo aqui que o Bitcoin ele tem essa região dos 20... Essa região dos 29, 28,700 aqui como suporte, tá, pessoal? É importante ele segurar nessa região aqui, talvez ele nem chegue lá. E sim, cara, se a gente continuar com essa animosidade do mercado, a gente pode, né, rompendo essa região aqui dos 32 mil dólares, buscar lá os 40, né? Então agora a gente tem uma resistência aqui pequena nessa região dos 31 aqui, rompendo essa região dos 31, 32 mil dólares. O próximo passo, sem muita resistência, é os 38, 39, beleza? Então isso pode acontecer, tá? Quando a gente olha os indicadores de cripto isolados, cara, tá lindo, tá tudo indicando compra, tá tudo indicando que tá mil maravilhas. Só que será que agora com o mercado esquecendo que a gente pode ter uma recessão, não seria justamente aquele movimento para prender as sardinhas, para vender mais caro para as sardinhas? Porque quando você olha, por exemplo, esse indicador do MVRV ali em 2020, ele em 2019 apitou que era o momento de compra, disparou aqui e depois voltou para essa região verdinha de compra em 2020 com o crash do vírus, que foi um cisne negro. Ninguém esperava que teria aquela correção, né? Será que esse movimento macroeconômico não vai fazer esse movimento de 2020 se repetir? Eu não sei. Então, por isso que a gente tem que gerenciar o risco. Nem 100% dentro, nem 100% fora, mas gerenciando o risco. Essa que é a grande jogada. Então, de novo, né, pessoal? Olhando as criptos de maneira isolada, tá bonito. Agora vamos olhar o mercado tradicional aqui. Você viu que a Cardano, que a Chainlink lá, tá numa região de acumulação que a gente chama no ciclo psicológico, no estudo do ciclo psicológico de depressão. Quando eu olho os mercados tradicionais, eu não vejo esse movimento de depressão dos mercados tradicionais. Me parece aqui que os mercados tradicionais estão na região de complacência. É uma região de retorno normal, de negação dos fatos, onde ocorre uma primeira queda, o mercado se recupera, faz um topo mais baixo do que o topo anterior e continua a queda. E aí, o que eu preciso ver ainda no mercado tradicional para afirmar que o ciclo que se iniciou em 2008 encerrou e nós vamos iniciar um próximo ciclo de alta? Eu ainda preciso ver o pânico. E no mercado tradicional, eu ainda não vi esse momento do pânico, pessoal. Então a gente pode ter ainda muita água para rolar, certo? Quando a gente olha os indicadores macroeconômicos, por exemplo, inversão da curva de juros, a gente tem até ali abril, março, em média, para ainda ter aí a recessão se oficializando. Então, são movimentos longos. Quando a gente fala de ciclos, nós estamos falando de movimentos longos. E o que me chama a atenção é que eu ainda não vi o pânico no mercado tradicional. Esse mercado tradicional, pessoal, ele tem potencial para vir buscar 0,5 de FIBO. Geralmente, esses crashes, essas correções de fim de ciclo, elas vêm aqui até a região de 0,5. Então, o S&P, pessoal, ele poderia vir buscar essa região dos 2,700, né, que é justamente essa região 0,5 de FIBO. E a questão é, será que se o S&P vier buscar regiões abaixo em um futuro próximo, porque ele está muito esticado agora, e a liquidez está secando, será que as criptos vão se segurar? Como eu falei, olhando isoladamente as criptomoedas, tá lindo, pessoal. Olhando isoladamente as criptos, tá lindo. Nós temos altcoins nas mínimas, oportunidades por todas as partes. Só que o que me pega, o que me deixa preocupado é a macro, é olhar esse mercado tradicional. Porque se acontecer uma busca por liquidez e a galera despejar, eu acredito que o mercado cripto, no curto prazo,
Depois ele pode disparar, mas no curto prazo ele não se segura. Se acontecer essa recessão, se acontecer uma correção nos mercados tradicionais. Eu acho difícil o S&P ele conseguir aqui romper o topo histórico, pessoal, e continuar a alta em um momento de contração da liquidez. Eu acho difícil o S&P romper esse topo, confirmar aqui em cima do topo e continuar alta até os 10 mil pontos. Sem uma correção de fim de ciclo. Porque senão a gente vai ficar no ciclo lá iniciado em 2008. Imagina, vai ser o maior ciclo da história. Precisa ter uma limpeza dos expurgos, dos excessos, né? Você liquidar os expurgos aí para você continuar alta. É necessário isso. O capitalismo precisa disso. A corrigir as anomalias, né? Porque os bancos centrais distorcem a economia. Essa distorção dos bancos centrais da economia, estimulando e manipulando taxas, isso gera essas anomalias que precisam ser limpas, né, de tempos em tempos. Justamente pela manipulação dos bancos centrais dos governos. Então, pessoal, essa que é a grande jogada, tá? E aí, repito novamente, o que me deixa preocupado é o mercado tradicional, que pode gerar uma busca por liquidez e afetar o Bitcoin e também as altcoins que estão em região de compra, se a gente fosse olhar isoladamente. Então, pessoal, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, por isso que a gente gerencia a nossa carteira de maneira antifrágil, tá? E aí, esse é o panorama, certo? Esse é o panorama que eu tenho aí, que os alunos do clube pediram, certo? Aqui a gente está numa região de resistência importante aqui no Bitcoin, por isso que eu estou falando, precisa romper essa região de resistência e confirmar acima dela para que continue alta até os 40 mil dólares. Só que o mercado está ficando sem liquidez. Então será que o mercado vai ter força para fazer esse movimento? Ou esse movimento vai ser sustentável? Ou vai ser só uma armadilha para vender mais caro para a galera? São essas questões que eu tenho na minha mente, tá? Lembrem-se, pessoal, que o mercado sobe em ondas e desce em ondas, tá? Então a gente pode estar nesse movimento de alta dentro de um ciclo de baixa, certo? Falando de mercado tradicional. O que me preocupa é o mercado tradicional. Se fosse olhar só as criptos, eu estaria quase full cripto na minha carteira. Mas quando eu olho o contexto, aí eu fico um pouco preocupado. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Finalizamos por aqui. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like. Seu capitalista, se inscreve no canal, compartilha pra geral. Tchau, tchau.